E aí pessoal, tudo bem? Hoje no terceiro episódio entrevistaremos um professor da MF Pedro Nava. Professor, se apresente. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu me chamo Edinaldo Vasconcelos, leciono a disciplina de matemática aqui na MF Pedro Nava desde março de 2024. Edinaldo, vou fazer 5 perguntas sobre os celulares nas escolas. Tudo bem? Bora, vamos lá. Primeira pergunta: as aulas ficaram mais fáceis ou mais difíceis? Justifique sua resposta. Muito bem, na verdade a qualidade das aulas, elas melhoraram muito. A nossa realidade em sala de aula eram os estudantes fazendo uso indevido do celular, então nós dividíamos a concentração do estudante entre conteúdo e os entretenimentos que o celular ele oferece. Então as aulas eram difíceis, e com aí a proibição do uso do celular na sala de aula, amparado por uma lei, isso tem facilitado também o nosso trabalho. A gestão também tem nos auxiliado bastante nesse sentido. Eu acredito que só na sala de aula o professor fazer esse trabalho dificulta bastante, mas aqui especificamente na nossa escola, a parceria com a gestão, na verdade as aulas se tornaram mais fáceis e com mais qualidade. Segunda pergunta: em suas palavras, o que você sabe sobre a lei número 15.100 de 2025? Muito bem, como é do conhecimento de todos, nós tivemos, a partir de 2025, essa lei em nível nacional, e ela restringe, ela proíbe o uso de celulares no ambiente escolar, com algumas exceções para fins pedagógicos, de uma maneira orientada, enfim, assim, é isso que eu sei sobre essa lei, que ela já está em vigor desde janeiro de 2025, para em todas as escolas aí da rede a nível nacional. Terceira pergunta: o que fazer quando um aluno ou aluna estiver mexendo no celular na sala de aula? Boa essa pergunta. Antes de você fazer essas intervenções individuais, é importante que seja feito um combinado e que isso fique muito claro entre os estudantes durante as aulas. Então, na minha aula, eu tenho esse combinado com os estudantes, que está proibido o uso do celular ou fazer uso indevido do celular. E eu já também explico qual vai ser a minha ação. Então, se o estudante for, eu observar que ele está usando o celular, ele é conduzido à diretoria, então ele deixa o celular na secretaria e no final do período, esse estudante ele pode retirar o celular. Se esse estudante, numa segunda vez, for novamente observado utilizando o uso indevido do celular, desce novamente, mas aí somente o responsável que vem fazer a retirada. É muito importante que isso fique claro, porque o estudante também precisa entender essa movimentação. Existe uma lei que ampara, e muitas vezes não precisa ser por um caminho conflituoso. Você consegue dialogar, você consegue orientar os estudantes. De modo geral, aqui na MF Pedro Nava, tem funcionado muito bem, com alguns casos específicos, e aí imediatamente quando eu percebo, esse estudante é orientado e também ele vai até a direção. Às vezes nas últimas aulas, como ali faltam 10, 15 minutos, para você não se indispor, ter aquele desgaste do aluno descer, eu já peço o aluno guarda na mochila e o problema é resolvido. Quarta pergunta: você acha que melhoraria os estudos com o uso pedagógico do celular? Explique. Olha só, o uso da tecnologia na sala de aula, ela é muito bem-vinda. O celular, ele é um dispositivo que ele traz benefícios, e ele pode ser muito bem utilizado. Para mim hoje, a nossa maior dificuldade é que nós não conseguimos buscar esse equilíbrio, de modo que seja utilizado de fato para fins pedagógicos. Então muitas vezes a gente, nesse momento, eu tenho optado por não utilizar justamente porque ainda eu não consegui achar esse ponto de equilíbrio de modo que de fato o estudante ele vá fazer o uso pedagógico e depois seguir normalmente nas atividades escolares. Mas eu acredito que sim, o celular ele é um dispositivo, um aliado muito importante do professor, que pode potencializar determinados conteúdos, sim, fazendo uso de celular, porém a gente precisa avançar muito nesse sentido ainda.
Quinta e última pergunta. Você acha que a lei deve mudar algumas coisas ou deve continuar como está? Explique. Olha, eu acredito que, por enquanto, nós seria interessante seguirmos do jeito que está. Aqui na nossa unidade é continuar mantendo a nossa postura. Então, o estudante ele perceber que se ele deixar de cumprir, né, ele vai ser dificultado o lado dele, né? Muitas das vezes o estudante ele vai fazendo certas ações porque vai ficando fácil, mas a partir do momento que a gente vai dificultando e ele vai entendendo como que funciona o espaço escolar, as coisas vão melhorando, né? Eu acredito que por enquanto a gente ainda tem que avançar internamente para depois a gente pensar futuramente em possibilidades de ter flexibilidade, porém eu acredito que está distante ainda da gente pensar em mudanças. Acho que a gente precisa colocar ela em prática em todas as escolas para depois a gente pensar em flexibilizar algo nesse sentido. Entendi. Professor, você gostaria de fazer mais alguma consideração para o nosso podcast? Eu acredito que foram 5 perguntas bem direcionadas. É um tema que precisa ser, sim, discutido no ambiente escolar. Nós temos uma lei que ampara, né, esse trabalho. Eu acredito que quanto mais informações e mais informados os estudantes estiverem sobre esse assunto, menores serão os conflitos, menores serão as barreiras, as dificuldades para a gente avançar nesse sentido, né? O celular na sala de aula, isso é dado de pesquisa. Quando o estudante sabe que o celular está ali próximo, ele já tem um desvio de atenção. Então eu acredito que é um tema que sim, a gente precisa falar mais. Eu espero ter contribuído bastante, né, com esse podcast de vocês. Eu vou estar ansioso aí pelos resultados para a gente poder contribuir e até divulgar. Então, muito obrigado, professor Edinaldo, pela sua colaboração, e a gente termina aqui. Agora eu vou falar algumas opções de aplicativos para ajudar no foco nos estudos. Um deles é o Forest, um aplicativo com o tema de gamificação, onde você planta uma árvore virtual e se você sair do aplicativo antes do tempo, a árvore morre. Isso ajuda a criar um incentivo visual para se manter focado. Outra opção é o App Block. Permite bloquear aplicativos e sites com base em horários, datas, conexão de Wi-Fi ou localização. Ele também permite criar listas de permissões. Também tem o Off Time, que bloqueia aplicativos, sites e chamadas durante períodos de tempo selecionados para que você possa se concentrar. Ele também fornece estatísticas sobre o uso do seu aparelho. Uma outra opção é o App Docs. Ele está disponível para Android e ele é ideal para quem precisa bloquear distrações, como redes sociais e jogos, permitindo definir horários específicos para estudos e pausas. Também tem o Freedom, um bloqueador de aplicativos e sites que ajuda a evitar distrações e assumir o controle do tempo de tela, usado por mais de 1 milhão de pessoas. E a última opção é o Space. Ajuda a equilibrar o uso do smartphone, auxiliando a criar um hábito mais saudável com o celular.